O Grupo Lé Filho está hoje entrevistando o jornalista e radialista formado pela Fapcom, Danilo Nunes. O tema abordado é as fake news no jornalismo contemporâneo e como elas afetam a sociedade. Estimula-se que mais ou menos 12 milhões de brasileiros compartilham fake news no mundo inteiro, não? Brasileiros e no mundo inteiro se compartilha fake news. Queria começar perguntando, como é que você acha que as fake news afetam a sociedade? Desde uma mensagem no WhatsApp até realmente canais que mostram a fake news como um jornalismo. Obrigado pelo convite para falar sobre fake news. E elas atingem a sociedade de uma maneira muito perigosa, porque as fake news elas levam desinformação. E através do compartilhamento, de replicar essas notícias, esses posts, você acaba compartilhando informações equivocadas, informações deturpadas, informações erradas. E isso pode conduzir todo um grupo, ou até mesmo uma sociedade, ao erro. E isso não é do jornalismo. O jornalismo ele deve levar a informação correta para que a pessoa possa formar a sua opinião, não é? Deve coletar a maior quantidade de informações, de dados possível, para que a pessoa possa, a partir da sua visão e do que aquilo pode afetar ou não, aquilo pode agregar à sua vida ou não. Então, a partir do momento em que a pessoa compartilha fake news, a partir do momento em que são produzidas e se disseminam por uma sociedade, ela pode conduzir essa sociedade ao erro. Então, é muito perigoso as fake news para a sociedade. Você acredita que o crescimento da fake news pode estar atrelada à aparente crise do jornalismo tradicional, com as novas mídias surgindo, e uma vez que o cidadão, como a tecnologia cresce, a gente tem muita informação. Então você acha que a crise no jornalismo tradicional afeta também o modo como a sociedade vê a notícia? Mas eu não acredito mais, por exemplo, num jornal grande, mas eu acredito na internet. Você acha que tem essa mudança, que a sociedade acredita mais no jornalismo da internet do que no tradicional? Eu acho um fenômeno que merece ser estudado e tem uma explicação lógica no próprio jornalismo. Como é pensado o jornalismo? Vamos colocar, por exemplo, o Jornal Nacional. Como ele é pensado, como ele é espelhado, como ele é paginado. A forma como é escrita, como são produzidas as matérias ali, é só um exemplo. Elas são pensadas para o formador de opinião da família. Quer dizer, todas as matérias, todas as reportagens produzidas no Jornal Nacional, elas são produzidas pensando na pessoa cabeça da família, que vai replicar isso para os outros membros, quer dizer, que vai explicar isso para os outros membros. Num caso médio seria, vamos dizer, o pai, vamos colocar assim, o pai que absorve aquela informação. O Jornal Nacional ele é o jornal mais visto da televisão brasileira, e e a partir do momento em que o homem, o chefe de família, seria o mais instruído da família, nesse conceito que baseia o Jornal Nacional há anos, o homem, o pai de família, ele tem essa informação, ele explica para os outros, quer dizer, ele explica para a esposa e explica para os filhos. É mais ou menos essa a mentalidade de formatação das notícias do Jornal Nacional. O que acontece com as fake news e com a disseminação de notícias pela internet? A partir do momento em que o pai, o chefe de família, recebe isso pelo telefone, pelo WhatsApp, por redes sociais e acredita naquilo, não checa, não tem esse hábito de conferir a informação, porque ela já vinha checada, confirmada, apurada no jornalismo tradicional, o pai replica isso. Essa pessoa cabeça da família, essa pessoa cabeça de um grupo, ela replica isso para os outros. E os outros, eles acreditam nele. É esse mais ou menos o raciocínio. Então é por isso que esses posts, essas notícias, elas acabam sendo assimiladas e sendo aceitas com muita velocidade. Porque é muito mais fácil você acreditar num ente próximo a você,
que você saiba, que tenha mais conhecimento, ou que você imagina, você deduz que a pessoa tenha corrido atrás dessa informação, ou então tenha alguma certeza de, puxa vida, se ele está colocando é porque é verdade. É muito mais fácil do que você acreditar e confiar no jornalismo, e que hoje em dia ele acaba sendo muito questionável porque as redes sociais já questionam muito o jornalismo como ele é feito. Até porque a gente sabe que todo jornalismo ele tem uma linha editorial, quer dizer, ele tem uma linha de raciocínio, de pensamento, nós publicamos isso, nós não publicamos isso. Eles têm essa linha de raciocínio que acaba por excluir algumas coisas, incluir algumas coisas e, de certa forma, nortear o pensamento de uma sociedade para um lado ou para o outro. Né? Tem uma frase, inclusive, que eu ouvi dizerem do Roberto, Paulo Henrique Amorim disse sobre o Roberto Marinho, que diz que o Globo, o jornal O Globo, ele só cresceu muito mais pelo que ele não publica do que pelo que ele publica. Então, o crescimento dessas notícias falsas se dá justamente por isso, porque esses grupos, eles confiam muito mais na informação compartilhada pelas pessoas que naturalmente já explicavam essas informações para eles, né? E também pelo acesso na internet à informação, a todo o conteúdo, do que no jornalismo tradicional, no jornalismo de rádio, de televisão, de jornal impresso e até mesmo do UOL ou de outros portais. É algo que é um trabalho que vai ter que ser feito a longo prazo para uma reconquista de credibilidade, né? Para finalizar, a gente queria falar sobre o trabalho, que era o primeiro trabalho que a gente ia fazer, que era sobre as fake news, especificamente sobre a Marielle Franco. Como a gente falou, a política é muito afetada pela fake news. E a Marielle era uma pessoa muito envolvida com política, principalmente para as minorias. Você acha que ela ser envolvida com essas minorias, participar de uma minoria, essas fake news cresceram ainda mais? Teve alguma influência isso? Dela trabalhar com as minorias na política, teve muitas fake news sobre o partido que ela representava? Você acha que tem alguma coisa a ver? Olha, até pela questão da temporalidade, foi toda uma onda, na verdade. Né? Foi toda uma onda que acabou culminando em tudo que a gente viu recentemente no processo eleitoral. Já era algo que já existia, fake news comprovadamente até o período das eleições do Trump já estavam em atividade. E, na verdade, vamos colocar assim que o caso, na época da Marielle Franco, foi, vamos dizer assim, friamente falando, foi meio que um tubo de ensaio, né, para que as pessoas que produzem, os grupos que produzem fake news, eles tivessem um parecer, mais ou menos uma sensação de como funcionaria, né? E é muito perigoso, porque usar esses fatos sociais como plataforma para poder mover o pensamento das pessoas, favorável ou contrário, enfim, é algo que deturpa muito e acaba comprometendo a casos gravíssimos, como é o caso da Marielle, no sentido de que uma vereadora do Rio de Janeiro foi assassinada. É algo que merece investigação, merece a apuração das autoridades competentes e que acaba por complicar até mesmo o trabalho das autoridades no sentido da apuração rápida desse caso, né? Porque muitos boatos são disseminados e acaba por atrapalhar a polícia na investigação desse lamentável assassinato. Quero agradecer por ter aceitado o nosso convite de ser entrevistado. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado. Muito obrigada mesmo.